Hoje o tema do nosso podcast é empreendedorismo fitness. Nós vamos conversar sobre como transformar paixão por saúde e movimento em um negócio de sucesso. E para falar desse assunto conosco, nós recebemos ele, que é filho da dona Helenita e do Ser Alceu, empreendedor fitness há mais de 13 anos, CEO da academia A2 Fit, ex-jogador de futebol e influenciador digital, André Santos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isa. Para vocês, um oi muito grande também. Muito obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui e partilhar um pouquinho com você sobre a minha história. Nós vamos bater um papo muito interessante hoje. Para começar essa conversa, eu quero que você se apresente para quem ainda não te conhece. Quem que é o André Santos? De onde ele vem? Como começa essa jornada de sucesso? Bom, André Santos. André dos Santos é meu nome, né? Meu pai economizou nisso aí, até nos sobrenomes. Hoje estou com 38 anos, venho da região leste de Goiânia, pós-Meia Ponte. Um menino muito sonhador, né? Eu falo que eu fui um menino sonhador, um adolescente sonhador e um adulto realizador, né? Então, eu venho daquela realidade onde o fitness demorou a chegar. Na verdade, o fitness, né, ele explodiu não tem muito tempo. Então, o primeiro contato que eu tive com o fitness foi aqueles pezinhos de cimento que o pai tem em casa. Eu venho de uma família onde meu pai era militar da Marinha, né? Minha mãe ali do lar, sempre empreendedora também. Meu pai largou a Marinha, veio e trouxe essa ideologia do exercício, né, para dentro da nossa família. Então, essa paixão ali por se exercitar, eu vi primeiro no meu pai, não foi ninguém que eu vi, foi primeiramente com meu pai. Então, começou a sua relação com o universo fitness pelo feedback do seu pai, pela vivência do seu pai, foi isso? Como começa? Explica pra gente ali quando que você entra. A primeira imagem que eu tive de alguém fazendo exercício, sim, foi dentro de casa do meu pai, né? Meu pai sempre me influenciou a jogar futebol, tanto que foi meu incentivador. Aos 9 anos eu já jogava na base do Atlético Goianiense. Aos 9 anos eu tive artrite reumatoide sistêmica que me tirou quase 5 anos de todos os gramados. Fiquei em tratamento, porque na época não tinha tanto conhecimento, né? Então até descobrir o que eu tinha, até fazer o tratamento e eu poder voltar a jogar, demorou-se aí uns 5 anos. Entendi. E nessa volta eu fui jogar na Ovel, no Vila Nova. Aí do Vila Nova foi quando eu já quase com 16, 17 anos fui para o Universo. Aí da Universo com 18 anos eu fui ganhar o mundo, né? Peguei uma mochilinha, fui ganhar o mundo e me profissionalizei em um time da 3ª Regional da Espanha, ali na Galícia. Mas o primeiro contato que eu tive com a academia foi aos 15 anos. Quando eu entrei dentro de uma academia, a convite de um amigo meu, que hoje até é falecido, que Deus o tenha, certeza que ele amaria estar vendo o que está acontecendo, né, hoje. E quando eu entrei dentro daquele lugar, a minha história de vida é uma história de superação, de suportar, né? Eu já contei em outros lugares sobre o bullying que eu sofria, entendeu? Então, quando eu vi o mundo da academia, eu vi ali um alento. Eu vi uma possibilidade de cessar tudo isso que eu passava. Mudar a sua realidade. Mudar a minha realidade. E eu entendo quando o meu cliente entra na minha academia hoje, procurando uma mudança de vida. Porque ele está pedindo socorro. Ele não está querendo mudar apenas o físico. Sim. Ele está querendo ter coragem de permanecer aqui nesse mundo. Então, por isso que o meu comércio hoje ele tem alma. Porque o meu propósito, né, em algum momento ali, e depois a gente vai chegar nisso, como que surgiu a A2, como que foi o início dela, mas quando eu entrei pela primeira vez dentro da academia, e algum tempo depois eu falei para Deus, falei, olha, é com isso aqui que eu quero trabalhar. Se isso está mudando a minha vida, quando eu estiver na minha fase adulta, eu vou ter uma academia para poder ajudar as pessoas. E o que eu pedi para Deus, ele me entregou até bem mais do que eu imaginava. Você já até começou, André, a pincelar um pouquinho daquilo que eu queria que você deixasse aqui pro pessoal. Sim. A gente entende quando que surge a sua paixão, então, né, as razões. E eu gostaria que você deixasse pra gente quando e como surgiu a ideia de ter o seu próprio espaço. Você falou, não, é isso aqui que eu quero pra mim.
Olha, a vontade de ser dono de academia, ela nasceu lá, com 15 anos. Então, toda a minha trajetória de vida, de ganho financeiro, de tudo, foi para investir na minha primeira academia. Eu sempre tive minha meta muito bem definida. E é o que eu falo para todos vocês que sonham em ter um negócio. Decida muito cedo o que você quer da vida. Lute e trace metas alcançáveis para você chegar naquilo que você quer. Porque quanto antes você decide o caminho que você quer percorrer, você vai na direção certa. Mas se você é uma pessoa que está querendo se ressignificar aos 40, aos 50 e tem definido já também outra trajetória de vida, acredite, vai, né? Porque, vamos dizer, quando eu estava ali naquela idade, como que eu saberia que Deus tinha preparado tudo isso para mim? Não tem como saber, é só acreditar. Sim. Né? Então, naquele primeiro momento, quando eu entrei dentro da academia, que eu vi todo aquele mundo, aí plantou-se essa vontade. Aí veio vindo os anos, fui para fora, comecei a juntar meu dinheiro. E quando foi nascer o meu filho, o Leto, eu estava trabalhando como estagiário em uma academia, ganhando R$ 300, dançando na banda Scala, dançando em eventos, trabalhando no Jaú, então eu não parava, mas eu precisava que meu sonho começasse, porque eu lembro até hoje, quando o meu filho estava para nascer, eu falei, pai, é agora. Eu tinha meu dinheirinho guardado, que eu trouxe da Espanha, falei, é agora, eu preciso do senhor, né? Vamos? Ele falou, bora. E foi assim que surgiu a AS Fitness. Quando o meu filho ia nascer, falei, olha, vamos, pai, não tá dando nem para pagar a gasolina para ir trabalhar, preciso ir. E foi isso. Depois, e a academia veio depois da morte da minha irmã também. Minha família estava naquele momento de depressão, entendeu? Então, era uma coisa que também a minha família precisava. Entendi. Lembra que a academia me salvou lá atrás? Sim. Salvou a segunda vez, minha família. Então, por isso que eu falo que o ramo academia, eu insisto, eu invisto e persisto. Porque é algo que eu acredito. Não é algo que eu montei somente para ganhar dinheiro. O meu propósito era ajudar as outras pessoas. E graças a Deus, desde o primeiro momento que nós abrimos dentro da garagem do meu pai, isso que eu gosto de falar, a S Fitness, ela nasceu dentro da garagem. E hoje nós conseguimos atender 2.000 pessoas, até já chegamos a atender 2.400 pessoas no mesmo ambiente e transformando vidas. Não é porque eu estou aqui, não, Sim. É puxando sardinha para dois, não. O ambiente da minha academia, da nossa academia, é diferente. A hora que a pessoa entra lá, ela se sente acolhida. Porque a gente conseguiu criar um ambiente familiar, entende? Não tem como. Se salvou minha família, se deu o alento pra gente de novo, ela salva muita gente. A gente percebe que a base é forte, né, André? Minha base é muito Existe uma forte. base muito forte por trás do negócio, né? Não é só uma empresa, só o desejo de ser bem-sucedido que fez realmente com que nascesse o seu sonho. E aí, a gente sabe que, muita gente hoje em dia tem o desejo de empreender e a gente também sabe as dificuldades que são enfrentadas na jornada do empreendedorismo. E eu acredito que você seja uma boa referência para falar pra gente sobre isso. Qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou no processo de abrir a academia? Olha, de abrir a academia foi não ter todo o investimento. Sim. Né? Porque o que eu tinha na época, minha família tinha, era vontade. Né? O dinheiro a gente falou, não vai dar. O dinheiro deu para iniciar. Né? Mas acho que foi muito por aquela vertente, que é uma frase muito conhecida, inclusive, eu acredito muito nela, que é fácil que você pode dentro das condições que você tem no momento. Então foi por aí. Exatamente. Eu levei um golpe. Com pouco dinheiro que eu tinha, ainda levei um golpe. Meu Deus. Levei, comprei uma academia de um fabricante na época que me entregou uns pau velho. Então, assim, na época, o pouco que a gente tinha, a gente perdeu metade. Meu Deus. E aí fomos atrás de empréstimo no banco, começamos era para abrir num mês, a gente há 4 meses depois a faixa estava lá, aí nós fomos levados até o João Rocha, que é um fabricante de Goiânia. Sou imensamente grato ao João Rocha, que nos acolheu naquele momento, que nos ajudou, né? E falou assim, ó, pede sua academia. Eu falei, não, mas a gente não tem dinheiro. Ele falou, não, pede academia. Então, Deus abençoou, que aí teve um desistente de uma academia, na outra semana ele entregou. A gente foi, vendemos um lote, mas
a academia abriu. E, além do financeiro, o estrutural, o organizacional. Quando você começa uma coisa, antigamente ainda era aceitável você começar uma coisa sem projeto. Porque ainda não tinha esses grandes investidores. Sim. Né? Antigamente você tinha tempo para aprender como trabalhar. Igual a gente ficou 6 anos trabalhando sem ter uma concorrência, vamos dizer assim. Nós éramos abraçados no pouco que a gente tinha, Sim. é o que você falou. A gente quebrava uma parede aqui, fazia alguma coisa ali e nossos clientes aceitavam. Porque até então o mundo das academias era novo para todo mundo. Os nossos clientes estavam surgindo junto com o nosso mercado. Sim. Aí eu lembro que veio a Smart. Aí todo mundo, agora acabou, meu Deus do céu, que não sei o que. Não, ajudou a evoluir a mente do dono. E graças a Deus eu sempre vim evoluindo, junto com as mudanças do fitness. Né? As dificuldades que foi da administração, pouco a pouco eu vim aprendendo. Aí chega no momento que você precisa de um gerente, Sim. Você precisa de um financeiro. Aí é quando a academia já estava bem grande, né? Aí engloba pessoas que você consegue pagar para fazer aquilo. Mas no início foi isso, que é o que as pessoas mais têm dificuldade hoje. Eu quero ter, mas como que faz para ter? Como que faz para gerir? Como que faz para ter isso? Um plano de negócio mesmo, Um plano né? de negócio. E hoje não tem mais espaço para você fazer isso trabalhando. Eu gosto de falar sempre isso. Antigamente você tinha tempo para abrir e aprender. Hoje o mercado está muito forte. Muito. Tem muita gente com muito dinheiro investindo. Tem muita gente com muito dinheiro investindo. Então, se você não entra grande, é muito difícil você permanecer. Ou você traz uma história muito bem estruturada para as pessoas comprarem Sim. ela e te apoiarem na subida, ou você já tem que chegar grande. E o O mercado não é para amador. Não tá mais para amador. Essa realidade de agora pode ser que daqui 5 anos mude tudo, né? Mas o novo boom comercial é o ramo de academias. E quem não se reciclou tá aí ficando careca. E conta pra gente, André, quando foi que o começo escasso, com as condições que tinha, e aí quando que foi a virada de chave para começar a crescer? Quando que começa a crescer o seu negócio? Eu sou emotivo, viu? Quem me conhece vai ver os nossos podcasts. E agora você tocou em algo que mexe comigo. Porque sabe quando você tem que trabalhar fora para pagar os seus funcionários? Então a gente ficou 6 anos trabalhando, eu, minha mãe, meu pai, tô acreditando. Eu nunca achei que ia dar errado. Eu não tenho plano B até hoje. Eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. Então, foram muitos anos de sofrimento. Muitos. Adquiri uma dívida quando a gente foi pro outro lugar. Mas depois de pegar essa dívida, eu fiquei 4 meses praticamente morando dentro da academia, embaixo da escada. Porque eu remodelei a academia, tudo, e eu ficava embaixo da escada. Quem é meu cliente antigo lembra. Eu não conseguia ir embora, porque eu penhorei a casa da minha mãe. Eu penhorei, porque eu não tinha o que dar. Eu tinha um golzinho vermelhinho, que até hoje eu tenho saudade dele, era a única coisa que eu tinha. E nisso, eu fiquei ali 4 meses. E a gente tinha 200 alunos. Eu nunca tinha ganhado mais de R$1.000, sabe, com a academia. Sim. Não tinha um salário, tinha que trabalhar fora. E após 4 meses, de tudo aquilo que a gente fez, de todo o carinho, de todo o trabalho, eu vi 1.000 clientes na minha carteira de clientes matriculados. 1.000 clientes. E naquele momento, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia lidar com aquilo. E quando foi entrando o primeiro dinheiro que eu consegui pagar algumas coisas, comprei umas máquinas, e após 1 ano que a gente pagou tudo que a gente devia, e eu consegui olhar para minha família e falar, deu certo? Quando eu consegui olhar no fundo do olho da minha mãe, do meu pai, falar, a nossa garagem hoje virou um galpão lindo, aí sim virou minha chave. Aí sim eu olhei e falei, cara, vale a pena tudo que eu passei, tudo que eu suportei. E não somente eu,
a minha família é um elo muito forte. É muito forte. O nosso elo não é feito em metal desse mundo. Não. É porque é feito em Deus. E o que você faz em Deus sem propósito, nenhum homem consegue Inabalável, comprar. né? Quebrar, quer dizer. E foi aí minha virada de chave. A hora que a gente olhou e falou, agora a gente pode descansar um pouco e viver, aí foi minha virada. Eu sou grato até hoje, porque desde lá a gente... É difícil, mas desde lá a minha história tem ajudado a motivar muita gente, sabe? E para mim isso é virada de chave, quando o seu sofrimento, a sua luta, consegue fazer com que Atinge outra o outro, né? pessoa tenha coragem de lutar. Eu costumo dizer que pra gente saber se tem amor no negócio, a gente olha no olho da pessoa e vê o brilho. Não sei se quem tá de casa vai conseguir enxergar, mas assim, eu já consigo ver que é uma das razões. Mas eu ainda quero que você fale pra gente quais são os diferenciais, o que torna a sua academia diferente das outras, pra quem tá em casa poder entender um pouquinho do seu negócio. Vamos lá, se a gente for falar, o seu celular, o que torna o seu celular diferente do meu? Minha capinha que é rosa, eu sou amarela. O jeito de você usar. O que você vai pegar e fazer com o seu celular para que o mundo entenda o que está na sua mão. Então a academia é tudo igual. O seu celular e o meu podem ser iguais. Mas o que nós fazemos com ele, o uso, pode ser diferente. Às vezes você pode usar, não o que você faz, para maltratar alguém. E a outra pessoa para levantar alguém. Então, quando você não faz apenas pelo lucro e por você, você faz pelos outros e com propósito. Então, nisso da minha história de vida, eu ter usado a academia para vencer algo que era interno meu, de medo, de exclusão, de tudo, e daquele bullying que eu sofria. E no momento que eu mais precisei, na morte da minha irmã, salvou o meu pai. Ele é analista de sistemas, formado em Java, e ele, com 63 anos, após fazer o primeiro treino dele, ele abraçou tanto a causa que ele se formou em educação física. Nossa. Aos 63, eu tenho orgulho demais de falar do meu pai e da minha mãe. Minha mãe é uma guerreira que nunca desistiu. Sempre e eles abraçaram também seus Demais, demais. Minha mãe é empreendedora nata, sabe? Talvez nunca teve aquele estudo de administração, mas eu tenho um orgulho gigante. Minha mãe sempre foi líder comunitária, sabe? Sempre trouxe cursos ali na onde que foi a primeira academia, né? Sempre teve curso para gestante, tá? Então minha mãe ajudou muito a sociedade ali, a população. E meu pai, esse cara inteligente, que eu sempre vi ser chamado de programador, analista de sistemas. Então eu tenho muito orgulho da minha família, sabe? Eu só me perdi na pergunta um pouquinho. Dos diferenciais mesmo, né? Eu começo a falar deles, eu me perco. Então, quando eu já montei com essa carga. Eu já montei com essa concepção de que aquilo ali mudaria vidas. Então, desde o princípio, eu comprava a máquina, mas se eu colocasse uma máquina, é ferro, é estrutura, é frio. Então, Isa, se você chegar na minha academia hoje e eu não for te dar oi na primeira vez que eu te ver lá, eu mudo meu nome. Porque todas as pessoas são importantes para mim. Você entende que quando você entra no lugar que é seu sonho realizado, você não tem como você levar energia negativa? Sim. Todos os dias eu entro no lugar que eu mais amo estar. Sorrisão. Sorriso. Até no meu pior dia, você vai me ver sorrindo, um pouquinho mais calado. Todo mundo identifica. Eu chego na academia, eu aumento o som, eu já saio gritando. Então, o dia que eu tô um pouquinho mais chateado, eu aumento o som e não grito. Então, as pessoas entendem. Mas hoje, eu abençoo demais a vida das pessoas. Eu sonho demais pela vitória das pessoas. E isso, eu falo com tanta veemência, se todas as pessoas soubessem o gosto da vitória, ninguém tentaria derrubar o outro para não vencer. Sabe? A inveja não é eu querer ser a Isa. É eu querer que a Isa não seja ela. Sim. Porque eu não consigo ser a Isa mesmo se ela não for. Entendeu? Então, quando eu entro ali, eu quero saber da história de todo mundo. Eu quero saber o que ela está passando. Claro que você não consegue entender 2.000 pessoas. Mas todas as pessoas eu vou olhar no olho, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Então, qual que é o diferencial da A2? Pode ser isso. A humanidade, o propósito. Perfeito. A minha missão, a minha visão, o meu valor lá dentro. Por isso que
é uma das academias hoje de bairro que os outros gestores mais visitam, entendeu? Para entender o que acontece lá dentro. Mas tem coisas que se explica e outras se sentem, né? Perfeito. E aqui você já dá uma aula, você já inclusive começa a falar um pouco do que eu queria deixar para quem é gestor e acompanha a gente, porque eu tenho certeza que esse bate-papo que ele é muito rico para quem quer empreender, para o gestor, para quem lidera. E você já dá uma aula de como fazer isso. Mas divide com a gente como é que você escolhe e treina a sua equipe. Olha, eu tenho meus viés, né, ideológicos. Eu não vou entrar em política agora, mas eu olho a verdade da pessoa também. E a gente tem que ser sincero. A gente está num momento hoje de que o empregado, né, o colaborador que está escolhendo a empresa. Sim. Hoje você marca entrevista, de 10 está indo 2 e é você que é entrevistado. Então a gente está vivendo esse momento, sabe, da geração Z, ser que é escolhido. Sim. Então, mas para mim, até onde aquela pessoa está disposta a lutar pelo sonho de alguém até esperar que o dela seja realizado. E eu acho que é isso que está faltando mais hoje. Porque sonhar nunca foi errado. Mas a gente tem que entender que no caminho para que o meu se realize, eu tenho que honrar e lutar pelo de muita gente. Porque como que eu vou saber qual que é a força e entender como uma pessoa recebe o sonho se eu não honrei alguém, se eu não vi alguém realizando o sonho dela através do meu esforço também? E se chegasse o meu e eu não soubesse que era meu sonho? Então, nesse caminho, eu falo, honre alguém, honrem. Talvez, quando eu estou entrevistando alguém ali, eu não consiga ver essa verdade no rosto dela na hora. Mas o mínimo que eu espero de quem esteja na A2 é que consiga enxergar além, sabe, de um exercício. Além. O que aquela pessoa está precisando hoje? Ela está precisando só conversar? Ela está precisando treinar pesado? Ou ela está precisando apenas falar assim, vai dar certo? Então, graças a Deus, meus colaboradores hoje, eles têm essa empatia. E quando não tem também, eu já, meu irmão, acho que não é seu lugar. E não é nem a gente que tira esse colaborador, sabia? Quando a energia é muito boa, a negativa não prevalece. Quando a identidade não bate, não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas o que eu falaria para o novo empresário e para o novo empreendedor? Esteja pronto para ser você o dono de tudo quando precisar. O dono tem que saber fazer tudo que tem na empresa. E é isso que eu quero que você fale pra gente agora. Eu quero que você deixe um conselho para quem sonha em abrir uma academia, né? Já que o nosso papo é esse, então eu quero que você deixe um conselho para quem sonha em abrir uma academia. Quais erros que não deve cometer? O que você deixa de conselho? Primeira coisa, estudo demográfico. Aonde você vai abrir? Como você vai abrir? Qual é o público que você quer atingir? O que eu tenho para investir? Aonde que eu vou buscar recursos? Então, não adianta. Eu tenho um sonho de abrir uma academia. A garagem do meu pai está livre. Na minha época, poderia dar certo. Hoje, não dá. A gente tem que entender que o fitness hoje é feito de galpões muito grandes. Sim. Iluminação até dentro do banheiro. E uma coisa muito luxuosa. Então, hoje, para você abrir uma academia, é de 3 a 4 milhões. Eu tenho esse capital agora, ou eu tenho metade para... Desculpa. Ou eu tenho metade para dar de entrada e financiar o resto. Porque quem já está no mercado já sabe fazer o trabalho. E tem financiamento, tem capital. Então, escolha, ao meu ver, escolha uma região que precise de um atendimento, que você vai conseguir com o tempo ir investindo e tendo tempo para respirar. Faça um trabalho muito bem voltado na rede social. Seja a imagem da sua academia. Hoje o dono tem que estar inserido totalmente no digital. Tem que falar, oi, tudo bem? Meu nome é André, tô vindo com uma academia maravilhosa para a sua região.
venha nos visitar. Então, quando a pessoa vê a outra, ela entende que pessoas compram de pessoas. Tem que fazer podcast aqui no Estúdio Golden Filmes, tá? Pra contar. Vai estar aqui contando sua história daqui a uns dias. E isso, qual que é a marca que eu vou colocar? Eu vou nessa marca, faço negociações, faço tudo que eu tenho que fazer, capital de mão de obra, como que eu vou atrair essa pessoa para trabalhar comigo, acreditar na minha história. E isso, um plano de negócio que você tenha tempo para respirar. E, gente, vamos ser muito sinceros. Se você não tem na sua conta 4 meses de fundos de segurança para você trabalhar sem ter entrada de dinheiro, você vai. Se você não tem, espera mais, que ainda não é a hora de você começar o seu sonho. A hora errada de pular do barco pode ser que você esteja muito longe da praia. Entendeu? Aí você morre afogado. Pode ser muito prejudicial, né? Então, o meu conselho é esse. Estamos em tempos onde quem tem muito dinheiro está investindo. Talvez lá na frente a gente ainda volte a escutar de pessoas que tinham um sonho, começaram de baixo e foram subindo. Só que nesse momento, tenha muito cuidado. Os tubarões estão lá soltas. Aí o recado, gente. E falando como um dono de academia que já está no mercado, a gente tá ali para combater e para sobreviver, entendeu? Então, se você vai começar, saiba que tem muita gente forte perto de você. André, antes de terminar, conta pra gente onde que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho e conhecer a sua academia também. Minha academia fica no setor Santo Hilário, Avenida Padre Jardim, em frente à igreja lá da nossa região, Paróquia Santo Hilário, tá? Você vai me encontrar na rede social como André.A2Fit. André.A2Fit. E você é influenciador também, então tem dica lá pro pessoal, como que é? Olha, eu comecei como um influencer fitness mesmo, de mostrar treinos, competi 4 vezes na Men's Physique, realizei meu sonho de competir também, só que hoje eu falo com o homem, com a mulher que quer empreender, que quer evoluir. Eu falo muito sobre evolução, até hoje se fala skin, né? Tá na moda falar skin. Essa skin que vocês estão vendo é de um homem evoluído. Para a imagem que eu quero mostrar para o mundo, né? Sim. E não tenha medo de passar pelas fases da vida. Hoje eu tô ficando velhinho já, tô perto dos 40. Gente. Então isso casa com o momento que eu tô vivendo. E você, quando você entrar no meu Instagram, me seguir e ver o que eu posto, com certeza você não vai ficar parado. Porque a evolução é algo que, quando você vê um mosquitinho que te pica, você não consegue mais ficar sem ela. É isso. Te perguntei se tem dicas, porque hoje em dia é muito interessante, né? Como são vários perfis viralizados, eu gosto sempre de ir pela ótica de, será que esse perfil agrega, né? Faz sentido eu seguir, então que bom que é um perfil que o pessoal pode acompanhar e falar de evolução, de empreendedorismo, acompanhar um pouco da sua história, assim como eu acompanhei hoje. Então quero também dizer pra você que foi um prazer te receber aqui hoje, incrível ouvir sua história, te ouvir falar com tanto amor, enxergar a mesma paixão, o brilho no seu olhar. Eu desejo muito sucesso, tenho certeza que isso você já almejou e assim, lá atrás, né, você enxergou, você falou que decretou que não tem plano B, é plano A e pronto. Então eu acredito nisso também. Então, que o sucesso bata cada vez mais na sua porta. Foi um prazer te receber hoje aqui, viu? Isa, obrigado. Já, né, essa despedida sua já foi incrível. Quero agradecer de verdade a oportunidade, né, de estar aqui. E até você falando aí agora, já veio um insight na minha cabeça. Plano A. Plano A, já vai ser uma série que eu vou lançar no meu Instagram. Que bacana! Tô terminando uma série agora de 21 dias de reconstrução. Ontem foi o final dela, gravei com a minha mãe, com meu pai, foi bonito. Vou postar hoje no meu feed. Eu vou acompanhar. E existe uma coisa que eu gosto de falar. Quer vender para alguém? Faça essa pessoa se conectar com você. Poste conteúdo que agrega, poste alguma coisa que atrai a pessoa, faça ela estar com você em conexão. Aí você consegue vender. Não venda somente o produto. Atrai a pessoa para dentro do seu mundo, motive ela, resolva um problema da vida dela, aí você tem um cliente. Quero agradecer, fiquem com Deus, muita
Eu falo que é tão difícil a gente falar rápido da nossa É. história, né? A gente abreviar, fazer assim, pá, falei, pronto. Mas é muito motivador estar aqui e eu pedir para Deus, sempre que eu puder, falar da minha história, falar com verdade. Então, Isa, muito obrigado. Obrigada a você. O tempo é pouco, mas o Estúdio Golden Filmes ele tá sempre de portas abertas para você. E eu agradeço a vocês, ao Anderson, pelo convite. Muito obrigado mesmo. E fiquem com Deus, galera. Obrigada. Bora!